tenho um filho, um menino de 2 anos e meio. Qual o nome dele, amigo? Ele chama Rafael. Rafael é um carteiro ou não? Cara, ele assim, digamos que ele não é arteiro, né? Até pela idade, ele é um menino, assim, ele é espuletinha, muito inteligente, é um menino que tem muita saúde, graças a Deus. E é um menino que gosta muito de brincar, né? A ideia, na verdade, assim, ele gosta de brincar, mas ele não gosta de brincar sozinho. Tem sempre que estar acompanhando ele gosta de brincar muito de carrinho. Inclusive, quando eu chego em casa, a primeira coisa que ele fala, papai, vamos brincar de carrinho? E ainda faz o som, né, do motor do carrinho. Eu falei, vamos, filho, vamos brincar. Eu acho que antes da gente falar do que é ser pai, né, pelo menos pela minha experiência, talvez eu contar um pouco da minha história, né, como aconteceu, né, a vida do Rafael, como ele veio, né, o que aconteceu na vida da minha esposa e da minha, o que nós fizemos para que esses dias dos pais hoje fosse real na nossa vida. Eu estou casado já, vai fazer 12 anos. E nós tentamos, né, engravidar durante 5 anos. Né? Em 5 anos, tentando, passamos por alguns médicos, inclusive, né, porque a gravidez não acontecia, então nós fomos buscar auxílio médico. Né? Então, nós passamos por alguns médicos, ginecologistas, inclusive um médico também especialista em fertilização aqui em Indaiatuba. Só que todos os exames que eles pediam, né, os exames davam tudo ok, falando que não tinha nada errado com a gente. E isso acabou frustrando um pouco a gente, porque a gente pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Se não tem nada de errado, né, com a gente, fisicamente, fisiologicamente não tem nada de errado, por que a gravidez não vem? Né? E a gente acabou ficando, assim, de certa forma, tristes, né? Porque era uma coisa que a gente queria muito. Minha esposa, ela é professora de educação infantil, então ela tem contato todos os dias com criança. E esse é um sonho dela e automaticamente também, né, virou um sonho meu, né, de ver ela feliz. Eu também gostaria de ter esse tipo de experiência, né, na nossa vida, de ser pai. Ela é diabética, ela é insulino-dependente, né, ela tem essa doença crônica. E o médico dela, o endocrinologista dela, que cuida dela aqui em Indaiatuba, se formou junto com esse especialista lá em Campinas. Então, assim, foi muito de encontro. Esse encontro que nós tivemos com esse médico não foi à toa. Até porque quando a gente estava tratando, buscando alguma solução para o nosso problema, nós fomos para um médico lá, um ginecologista lá em Campinas, que ele foi até onde as forças dele podia, né? Até o conhecimento dele podia. E aí o engraçado que ele falou assim, ó, eu fui até aqui e não aconteceu, não consigo mais ver alguma outra possibilidade para vocês que está dentro das minhas possibilidades, dentro do meu alcance. E ele indicou o mesmo médico que o endocrinologista da minha esposa indicou, daqui de Indaiatuba. Então as coisas foram casando, né? Então a gente falou, poxa, então acho que é pra gente procurar realmente esse médico, porque o médico ginecologista indicou esse médico, essa mesma pessoa, o endocrinologista dela indicou esse mesmo médico, então a gente falou, poxa, deve ser Deus que está dando um caminho pra gente, né? Pois bem, a gente foi para Campinas, um médico especialista, né, em fertilização, ele pediu uma batelada de exames, coisa que os outros médicos não haviam pedido. E nessa batelada de exames, foi-se diagnosticado, né, que a minha esposa teria um problema genético, né, na questão celular, enfim. Então, ele mostrou pra gente que foi por causa disso que a gravidez não acontecia. Pois bem, então ele deu algumas possibilidades de tratamento e a possibilidade que ele falou, assim, que seria a mais indicada para esse tipo de problema era a fertilização in vitro. E no começo, assim, meio que chocou a gente, né? A gente ficou um pouco preocupado, porque a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? Ele falou de alguns valores iniciais para começar o tratamento, como que seria a ideia do tratamento.
né? Inclusive, logo na primeira consulta, né, depois que saiu os resultados do exame, ele falou que em função desse problema genético que a sua esposa tem, além de a gente fazer a fertilização in vitro, nós teríamos que estudar os embriões. Então, nós estávamos falando de estudo de um embrião que era a nível celular ainda, né? Então, a ideia dele, que ele explicou pra gente, era fertiliza, né, os embriões in vitro, incuba durante 5 dias e depois do 5º dia, ele vai verificar quais os embriões que estão, ele vai acompanha, né, essa evolução durante esses 5 dias e verifica quais embriões estão aptos, né, para fazer o estudo, para depois pegar esse embrião, mandar para um laboratório específico lá em São Paulo e fazer o estudo genético nesse embrião. E a ideia do estudo era era verificar se esse embrião ele estava perfeito, né? Ele não teria nenhum problema genético. Então foi o que nós fizemos, né? Só que antes de tudo isso acontecer, nós tivemos que nos preparar financeiramente, né? Porque tudo isso é muito caro. E eu lembro muito bem que muitas das vezes os nossos colegas chamavam, né, a gente para poder sair, para passear, comer uma pizza, e a gente fala, não, hoje não dá, né, porque a gente não está indisposto. E na verdade era porque a gente tinha um propósito, né, a gente tinha um sonho, a gente tinha um objetivo. Então todas as nossas forças eram apontadas para aquele nosso objetivo. Então nós ficamos aí praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, arrecadando recursos para a gente poder conseguir fazer o nosso tratamento, porque era um sonho, né? E quando a gente tem um sonho, e principalmente quando a gente é brasileiro, né, a gente vai até o fim para a gente conseguir esse objetivo. Então, pois bem, a gente arrecadou um recurso para poder fazer o tratamento, começamos o tratamento, né? Você toma uma série de medicação, faz uma série de exames. Enfim, colhemos os óvulos, fez a fertilização in vitro, foi feito o acompanhamento durante 5 dias, né? E depois desse acompanhamento, como nós tínhamos, os recursos eram limitados, nós tínhamos dinheiro só para fazer estudo em 2 embriões. Nós tínhamos 9 embriões que foram fecundados a nível de poder ainda fazer a preservação nele congelando, né? Então aí nós falamos para o médico que ele poderia fazer estudo em 2 embriões, que é o que a gente tinha recurso. Pois bem, esses embriões foram para São Paulo numa clínica especializada em estudo genético, eles estudaram. E aí, para nossa surpresa, os 2 embriões estavam aptos para fazer a transferência para o útero da esposa. A gente ficou super feliz. E o mais legal ainda, né, é que quando fizeram o estudo, a gente já sabia qual era o sexo da criança, porque quando você faz o estudo genético, você conta os cromossomos, né, X, Y, verificam se está na quantidade correta, e automaticamente esses embriões a gente já sabia qual que era o sexo dos 2 embriões. E que, para nossa surpresa, era um menino e uma menina. Então a gente sabia que a gente tinha um casal. Sentamos com o médico falou assim, olha gente, agora nós temos que decidir, tomar uma decisão séria aqui e ver o que nós vamos fazer. Porque assim, 70% das mulheres, foi o que ele disse, né, existe um estudo para isso, que a transferência pode ser feita depois do 5º dia. Né? Depois que a mulher menstrua, tal, passa todo o período menstrual, depois do 5º dia ela pode ser transferido esses embriões. Então você tem 70% de chance disso acontecer, das mulheres ser esse 5º dia o dia correto da transferência. E 30% não é o 5º dia, pode ser o 6º, pode ser o 7º. Só que para isso existe um exame, que a gente colhe o material do útero, do endométrio, manda para a Espanha esse material, é um exame, né? Você manda esse material para a Espanha e esse exame ele é tão preciso que te dá o momento correto, horas, qual é o horário correto de você pegar e fazer a transferência para o útero, porque eles falam de janela de implantação, então o útero tem que estar preparado, tem que estar apto para receber um embrião, senão ele não cola lá no útero e não desenvolve. Pois bem,